Boa noite a todos, espero que todos estejam passando bem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Messias me chama. Hoje estamos aqui de novo, juntinho, com esse friozinho gostoso, hein? O tempo esfriou um pouco, mas é bom. Bom, vamos dar início. Hoje é o nosso bate-papo. Hoje eu vou entrar em um assunto que muitas pessoas às vezes não gostam, né? E tem receio de tocar nesse assunto, mas é um assunto que não adianta ninguém fugir dele, né? Então, eu vou falar sobre encontrando o nosso caminho, a chegada da nossa nova casa, né? Então, muitas pessoas não gostam de falar que vai morrer, ou a pessoa vai morrer, tem medo, né? E assim, é uma das coisas que eu sempre falei, que se tem uma coisa que Deus não escondeu de nenhum de nós, é que nós vamos fazer esse retorno, né? E às vezes ele não disse o dia nem a hora, mas nós sabemos, né? Que fatalmente isso vai ocorrer. E eu sempre também enfatizei que o problema não é morrer, porque isso é do conhecimento de todos. O problema é como morrer, né? Então, como está acontecendo, né? E muitas pessoas ligando para mim, né? Me falando de situações que está acontecendo em casa, né? Um que sente a presença ou do pai ou da mãe, tá? E dos entes queridos. Então, hoje eu vou tocar nesse assunto, né? Apesar de muitas pessoas, a maioria, não acreditar na vida, da continuidade da vida após a morte, né? Então, mas eu tenho medo de espírito. Para começar, nós somos um espírito encarnado e existe o espírito desencarnado, né? Por isso que eu coloquei o tema hoje é o tipo de fé, né? Qual é o seu tipo de fé, né? Então, a gente precisamos, né, parar de fugir desse assunto, né, e nos aprofundar, porque isso ajuda muito, né, no nosso crescimento espiritual, né? Como eu disse, nós somos espírito encarnado e tem o espírito que é desencarnado. Jesus Cristo é um espírito, né? Me chama um líder espiritual, mas ele é um espírito. Espíritos elevados, né? Então, mas é um espírito. Nossa Senhora é um espírito, né? Como eu até brinco, ninguém vai na igreja e fica orando diante da cruz de Jesus e ele desce e diz: o que é que você quer? Tem mais algum pedido? Não, você ora para aquilo que você não vê, mas você acredita, né? E ele mesmo falou, né? Que ele é um espírito. E ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, mas nós aqui procuramos, a maioria, né? Quem não é espiritualista e não acredita na vida após a morte, acha que morreu, acabou. Não acaba, né? Deus não fez nada para acabar. Tudo é para continuar. Então, se recusa a se aprofundar. E isso, às vezes, torna-se um problema. Por quê? Como as pessoas não quis entender e aprender a direção do novo caminho, que vai ter um novo lar, vai chegar em outro plano, elas se prendem a esse plano. E a maioria dos espíritos que se desprende do corpo fica preso aqui, né? Fica preso aqui e por quê? Porque só conheceu esse mundo, só se apegou a essa situação. E na hora do retorno não quer ir, né? E isso traz sofrimento físico e espiritual. Físico para a família, né? Que às vezes se vê diante daquela situação. E espiritual, o próprio espírito, né? Que não aceitou a partida.
né? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês vão para um outro país. Eu vou dar um exemplo do Japão, né? Porque eu estive lá, né? E conheci um pouco da cultura. Então, o Japão, por exemplo, lá não aceita que as pessoas dê gorjeta, né? Porque ele acha uma ofensa. Eles acham assim que na cultura deles, se eles estão ali trabalhando, eles já são pagos para nos servir, para nos receber, né? Então, quando você oferece uma gorjeta, é uma ofensa para o japonês, né? Parece que a gente quer se mostrar, quer achar que é superior, né? Então, a questão do silêncio, né, de respeitar, né? Tipo, tem um horário em que as pessoas podem estar ouvindo música, mas não pode fazer barulho por causa do outro vizinho, né? A ordem da chegada do trem lá, se diz que é 4h10, é 4h10, não adianta nem é mais nem é menos. Por quê? Aquele país tem regra, tem, né, uma organização, a gente tem que saber os costumes para nós não chegar lá e causar ou algum transtorno ou a gente pagar mico, né? Então, a gente sabendo um pouco da cultura daquele local que a gente vai passear, a gente já tem, né, uma preparação para chegar naquele país. Então, eu estou dando só como exemplo. A mesma coisa é o mundo espiritual, né? Tem ordem, tem disciplina, né? E, às vezes, né, aquele espírito que desencarnou e não se preparou para fazer o caminho da volta ao novo lar, ele fica preso e não aceita essas normas. Então, quando ele chega e que ele é recebido pelos irmãos acolhedor, né, muitos dele não aceita e volta da porta, não quer. E como não pode, né, infringir lei, forçar ele entrar, ele fica aqui preso, né? Preso no seu pensamento, no seu apego, às coisas materiais, preso em questão de família, preso a várias coisas que ele viveu aqui e que ele tinha muita afinidade, né? E com isso ele não quer ir. Por quê? Falta de conhecimento. Falta de buscar aprofundar uma coisa que é inevitável, que é a verdade. Não foi escondido de ninguém. Todos nós sabemos que nós viemos para aqui, para cumprir uma missão. Então, por isso que eu sempre estou enfatizando que tudo é emprestado, as armas são nos dadas, tudo aquilo que é necessário para a gente cumprir essa missão, Deus nos dá, né? Para que nós desempenhemos. Então, aqui é o mundo do aprendizado, né? Onde a gente vem para evoluir, para se tornar um ser melhor, né? E tem muitos que interrompem, né? Essa missão. Então, às vezes, tem que retornar de novo para concluir, né? Mas existe esse outro lado, em que nós precisamos parar de ignorar ele e buscar, né, também a preparar o espírito, né? Porque a matéria não sente nada porque ela é uma capa, mas o espírito sente tudo. Ah, mas morreu, passou a dor, dona Márcia? Não. Um suicida, por exemplo, quando ele tira a vida dele, ele infringiu uma lei divina, então ele continua sentindo os mesmos sintomas que levaram ele a tomar aquela decisão. E ele cai no vale do suicida, então ali é mais sofrimento ainda, né? E ele fica vagando, né? Pessoas que desencarnam com mágoa, com ódio, não resolveu as coisas aqui. Também, né, não buscou perdoar para ser perdoado, né? Porque quando nós perdoamos uma pessoa, né? Às vezes a pessoa diz, não sou besta, não vou perdoar, não. Fulano me fez isso, me fez aquilo.
Mas o que vocês não sabem, que quem dá o perdão é que recebe a graça. Então a pessoa se torna abençoada. Quem cometeu o problema, quem fez a maldade é que tem que se preocupar. Mas quando você perdoa, você está sendo agraciado, porque você se sente aliviado, né? As consequências é de quem fez. Então, essa evolução espiritual é muito importante, porque tem muitos irmãos presos aqui, né? Dentro da própria família, né? Acontecendo coisas estranhas, comportamentos estranhos, e as pessoas não estão me ligando muito, falando sobre isso, vindo me procurar. Olha, mas é porque do nada está acontecendo isso e isso, depois que meu pai faleceu, que meu irmão foi. Então, por quê? Porque não houve essa preparação, né? De acalmar o espírito, de entender, né? Que aquele momento chegou e se desprender completamente de tudo aquilo que foi vivido aqui, né? Porque eu até brinco, né? Quem gosta de passado é museu, né? O passado já diz, passado, passou. Ah, o futuro ainda vem, pertence a Deus. Agora, o que nós temos que viver é o hoje. O hoje, Deus está nos dando a permissão de nós nos renovar, de mudar, de voltar atrás, de perdoar, né? De construir coisa boa. Então, Ele nos dá mais uma oportunidade do hoje. Então, temos que focar o hoje. E muitas pessoas têm a tendência a se prender às coisas que já passaram e ficar remoendo aquilo. Então não consegue evoluir para o dia de hoje, porque ela está presa no passado, né? Então a mesma coisa são os nossos antepassados, que têm afinidade conosco e ficou preso naquela situação. Então precisamos, né, nos aprofundar mais nesse assunto, porque ambos podem um ajudar o outro, tanto alguém ajudar o espírito como a si mesmo, né? Para ajudar ele se desvincular desse mundo que ele se prendeu, que ele acredita que só existe esse e não aceita o outro. Enquanto isso, ele está sofrendo. Então, precisamos entrar nesse processo de aprendizado. Por isso, eu estou postando, né, no nosso grupo, diariamente, o tipo de fé, né? Tem fé oportunista, interesseira, fé daquelas pessoas acomodadas, que só procura Deus quando a situação não está boa, ou quando é de alguma coisa da sua conveniência. E a gente tem que analisar o nosso tipo de fé perante a nosso Pai, né? Aquele Pai que constantemente está no nosso lado, nos protegendo, nos dando força, né? Então a gente não pode usar de artimanha com Deus, né? Então precisamos entender que, como Jesus Cristo disse, na casa dele há muitas moradas. E agora precisamos ganhar essas condições, né? De chegar nessa nova morada, nesse novo lugar. E aí a gente não quer se aprofundar, não quer entender, né? Ah, que negócio de espírito, isso é mentira, isso não existe, né? Mas sabemos que existe, né? Os dois lados, né? Como eu disse, aqui somos espírito encarnado e nós vamos passar a qualquer momento ser um espírito desencarnado. Se ganhou compreensão, se praticou o amor, o perdão, a misericórdia, ganha mérito e parte com suavidade, com a sensação de que dever cumprido, que aquilo que foi ordenado, aquilo que foi dado por Deus como missão, se cumpriu, né? Por isso que a gente orienta que não deve ficar chorando, não deve ficar chamando, né? Porque há uma interrupção. Às vezes está fazendo a transição daquele espírito e a gente, por apego, fica chamando, não vá. Não... Então a gente está violando a lei de Deus, né? Até porque vocês não sabem, mas quando a gente reencarna, que nasce, antes da gente descer, a gente escreve lá,
né, no livro dos Espíritos, que tal dia, tal data a gente volta. Por isso que eu falo, as pessoas só vão na hora certa, no momento certo, entendeu? Porque tudo está escrito. Então, o que nós precisamos é entender que nós somos espírito. O corpo é o que cobre o espírito, mas tudo está focado no espírito. Por isso que quando alguém vem para conversar comigo e a gente está dialogando, a primeira coisa que eu observo é que as pessoas estão doentes, sim, mas ela está doente da alma, a dor da alma, né? Aquilo só está refletindo no corpo, mas a dor está na alma. Por isso tem que fazer todo um tratamento interno, não é externo, né? Para buscar a causa daquilo que afetou o espírito. Então, eu gostaria muito que vocês se aprofundassem mesmo nesse tema, né? Buscassem estudar, pesquisar. Por quê? Porque é de grande importância nós termos essa consciência e saber da nossa nova moradia, né? Saber mais ou menos como é o procedimento, como se comportar, né? Quando chega lá, né? Então, assim, mudar o sentimento. Senão, continuaremos espírito, mas agora espírito preso a uma situação que o espírito se condicionou. Ele não quer ir, ele tem apego. Essa semana mesmo uma pessoa me perguntou, Dona Márcia, pode um espírito ficar preso em um lugar por causa de bem material? Né? Isso é um absurdo, né, Dona Márcia? Eu disse, não, ele pode sim. Se é dele, se ele que construiu, se ele que fez, e ele não tinha evolução espiritual, ele não tinha compreensão, não buscou se aprofundar para entender que aquilo ali só foi uma missão que ele cumpriu e que ela agora acabou, ele fica preso sim e dá problema, com herança, é discussão, é briga, né? Enquanto não chegar alguém para ajudar ele a compreender que já fechou esse ciclo, vai continuar, como alcoolismo, droga, né? Tem um monte de situação que às vezes a pessoa diz, é a pessoa, e não é a pessoa. Tem uma junção ali, né? Por alguma afinidade, né? Conflito, né? Situação na justiça que tá para resolver e de repente do nada a coisa embarca, não resolve, né? Tem uma situação ali em que a gente precisa analisar pelo ângulo espiritual. Por isso, gostaria muito que vocês buscassem, né, se informar mais, né, desse novo lar, dessa nova cidade, né, porque é inevitável, e todos vocês estão vendo, que há essa partida, né? E às vezes vocês estão cuidando de um ente querido que está muito mal e você pode ajudar esse espírito se desprender das coisas materiais, né? Com uma oração, conversando, explicando que vai ser acolhido pelo Supremo Deus, né? Que cumpriu a missão, que pode ir em paz e que a luz de Deus vos guie, vos acompanhe. Então, é a hora da calmaria. Se não ficar naquele... Não vá, segura na mão, não. Se não tiver que ir, não vai. Você vê que tem desastres horríveis, acidente horrível de avião, de tudo. E quando a pessoa não está predestinada a ir, ela não vai. Tá? Então, agora, quando chegou a hora, a gente não pode infligir essa lei, né? Por exemplo, um bebê tá para nascer, alguém fica, não nasce, fique aí, ninguém fala isso. Por quê? Sabe se dizer não nasce, o bebê vai morrer, ele tem que nascer. Então, a pessoa quer que o bebê nasça, não é verdade? E que dê tudo certo. A mesma coisa. Tá? A pessoa, o médico já veio, já disse que não tem mais jeito. Ore a Deus, devolve para Deus, lembra das coisas boas que a pessoa fez, faz as pessoas lembrar de coisa boa,
faz ela pedir perdão, né? Orienta com amor, porque isso vai ajudar e vai ajudar muito o espírito se desprender com leveza e ser acolhido, né? No hospital espiritual, com amor, com carinho. Então, lembrando também que a palavra da vez é gratidão, perdão e amor. O amor supera tudo, o amor abrange tudo e a caridade. Fazer a diferença na vida das pessoas, isso é que vai acumular mérito para todos nós. É a prestação de conta a Deus. Eu tenho que prestar conta a Deus. O que foi que eu fiz no período que Ele permitiu que eu ficasse no mundo do aprendizado, que é aqui. Como foi que eu utilizei meu dia, como foi que eu utilizei as coisas que Ele me proporcionou. Tem que parar e pensar como vocês estão utilizando o tempo de vocês e qual é o tipo de fé, né? Tem vários tipos de fé aí, né? Como eu já citei algumas, interesseira, oportunista, né? Aquela pessoa que ela fica na zona de conforto dela, né? E aí depois que acontece uma coisa que lembra, quando ela está precisando, não. Devemos refletir, né? Analisar o nosso tipo de fé, tá? Então hoje eu vou, né, tocando nesse assunto e vou me aprofundando mais, né? Porque tem muitas pessoas que estão realmente ligando, pedindo orientação, né? Tá até me perguntando se a gente já está se encontrando, se eu estou já conversando, e eu explico que por enquanto ainda não, né? Estamos deixando na mão de Deus para poder a gente ver como as coisas vão fluir. Mas não importa a distância, não importa, né? Porque estamos tendo também muito resultado com as lives que está fazendo, as pessoas que estão entrando em contato e a gente está conversando via vídeo, né? Então, gostaria muito mesmo de reforçar, se aprofunde, trabalhe sua aura espiritual, não fique preso só na matéria, tá? Então, espero que vocês tenham um começo de semana iluminado, abençoado, né? E que tudo de bom aconteça na vida de vocês e dos seus familiares. Continuo morrendo de saudade de todos, né? Se pudesse, abraçava a todos, mas sei que espiritualmente nós estamos juntos, tá? Ninguém larga a mão de ninguém, tá bom? Muito obrigada, muita gratidão a todos. Que a luz de Deus ilumine e abençoe a todos vocês. Beijo!